certo está, pelo nome de Jesus. Levantai vossas cabeças, preparai a armadura, destronai o inimigo pela força do Senhor. A batalha já foi ganha, garantida é a vitória. Somos reis e sacerdotes, por Jesus, o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória. Dê um brado de vitória. Todos juntos, povo forte. Do Senhor, certo está. Levantai, levantai vossas cabeças, preparai a armadura, destronai o inimigo pela força do Senhor. A batalha já foi ganha, garantida é a vitória. Somos reis e sacerdotes, por Jesus, o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória. Dê um brado de vitória. A batalha já foi ganha, garantida é a vitória. Somos reis e sacerdotes, por Jesus, o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória. Dê um brado de vitória. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, O Manhã Manda Aqui. Hoje é sexta-feira, dia 2 de dezembro. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Já quero agradecer a Deus pelo privilégio de entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja, em todo o território nacional ou além das fronteiras. Essa semana tem sido uma semana especial. Desde a segunda-feira, nós começamos a contagem regressiva para o lançamento da Agenda Apacentai, o Pequeno Rebanho 2023, e recebemos várias pessoas ilustres aqui que batemos um papo a respeito dos Gêmeos e também do Apacentai. Hoje é o encerramento dessa semana, culminando com o lançamento de amanhã da Agenda Apacentai, o Pequeno Rebanho. Faltam menos de 30 horas para esse lançamento, então eu acredito que, assim como eu, estamos cheios de expectativas e vamos aproveitar e desfrutar desse tempo precioso que Deus tem preparado de uma forma ímpar para a nossa igreja local. E nessa sexta-feira, abrilhantando a Manhã Manda Aqui, nós recebemos com muita gratidão, satisfação e honra o nosso querido pastor sênior, idealizador da Agenda Apacentai e também dos Gêmeos. Nessa manhã eu quero desejar que ele seja muito bem-vindo, dizendo para ele, Pastor Joel, bom dia na paz do Senhor Jesus. Bom dia, Pastor Vanderlei, é muito bom estar aqui com você nesse programa que se tornou tradicional para a nossa igreja e para tanta gente. Eu tenho a oportunidade de ir para muitos lugares e eu vejo o quanto tem pessoas que fazem comentários espontâneos, né, sem eu dizer nada, sobre o programa, tanto nossa atividade online como o programa Manhã Manda Aqui. Bom dia também para todo mundo que está participando, é um prazer muito grande
estar aqui junto com essa equipe, hoje composta com o Paulinho, com a Ângela, pastor Vanderlei, e estarmos aqui junto com você para passarmos esse tempo precioso no dia que antecede o lançamento da Agenda Passantai 2023. É verdade, estamos em contagem regressiva. Louvo a Deus pelas pessoas que nos acompanham, louvo a Deus pelo feedback que eles têm dado de uma forma geral e aonde o senhor tem ido. Glória a Deus por Quero isso. Quero aproveitar, inclusive, para fim de semana passado eu não tive aqui na nossa igreja, que eu tive com os irmãos de Varginha e de toda a região ali de Varginha, Três Corações, e pastores de todo o estado de Minas Gerais. Teve uma grande reunião de superintendência, falei com os obreiros locais, com os obreiros da região, com os pastores superintendentes de todo o estado de Minas Gerais e com os irmãos da igreja no domingo à noite que estive pregando. E aí está um lugar de pessoas que comentaram sobre o Manhã Mandaqui. Então quero dar um abraço para todos esses irmãos e que Deus os abençoe. Glória a Deus. Fico feliz, pastor. Contagem regressiva, na verdade um pouco mais de 24 horas, aproximadamente aí umas 30 horas, para o lançamento da Agenda 2023 Apascentai. Para você e para todo mundo. Para mim, a contagem regressiva é no primeiro dia. É verdade. Que eu me assento ao computador para começar a digitar, ou no primeiro momento que eu me dobro diante de Deus para orar, já para pensar a temática do próximo ano. Já estou trabalhando com 2024, com a temática, então para mim já está a expectativa de 2024. Glória a Deus. E é evidente, eu entendi a tua colocação e ela é óbvia, né? Eu também tenho bastante expectativa em relação ao próximo sábado, às 4 horas da tarde, a gente vai se reunir aqui para fazer um ato de celebração a Deus e colocar na mão das pessoas a agenda. Eu já estou com a minha aqui. Que bonito, hein, pastor? Eu escolhi esse ano a marrom. Marrom. O ano passado eu peguei uma clara, um cinza clarinho. Ano passado não, desse ano, né? Que já está passando. Agora que o senhor falou que pegou a marrom, vai me dar um problema na livraria. Todo mundo vai querer a marrom. O Paulinho já está de olho. Mas é muito bonita. Não, as demais também. Eu ainda nem vi as outras. Eu peguei agora, acabei de pegar para vir aqui para o programa. E escolhi essa aqui, mas... Escolhi não, me deram essa, né? Estava na minha mesa lá. Eu não vi as outras cores, mas, como sempre, devem estar muito bonitas. Né? É verdade, pastor. E eu quero aproveitar e convidar os nossos internautas que estão pertinho da gente aqui na Zona Norte de São Paulo. Estamos situados no bairro Lausanne Paulista, na Avenida Ultramarino 616, para participar desse evento ímpar, porque a entrada é franca. Este ano não teve inscrição, né, pastor? O primeiro ano que a gente faz. É um culto. Dessa vez é um culto onde a gente vai apresentar o que é a agenda para aqueles que não conhecem, como funciona essa dinâmica de edificar a igreja de forma temática. Teremos também, está convidando, é lógico que quem está perto tem mais facilidade de locomoção, mas tem pessoas que vêm de outros estados, de outras igrejas, de outros bairros aqui da cidade de São Paulo, para participar desse momento. Né? Precioso, então convidamos a vocês a partir das 16 horas, aqui na Avenida Ultramarino 616, bairro Lausanne Paulista. Venha desfrutar desse tempo. Deus tem uma palavra para a sua vida sobre esse tema precioso que daqui a pouquinho o pastor vai estar falando sobre ele, valores. Deus pode mudar a sua realidade, a sua história e a sua vida, porque a palavra de Deus é capaz de fazer desta forma. Porém, antes, nós vamos às datas comemorativas dessa sexta-feira, dia 2 de dezembro. Dona Ângela Vautier, eu não te cumprimentei. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor. Você percebeu como estou suando e estou nervoso? Com certeza. É um prazer ter o nosso pastor sênior aqui. Paulinho, bom dia, tudo bem com você? Bom dia. Graças a Deus. Então vamos às datas comemorativas nesta manhã. Hoje é o Dia Internacional para a Abolição da Escravatura. É um dia de conscientização, na verdade, a importância disso, e graças a Deus que esse dia surgiu. Dia 2 de dezembro é um dia que deve ser sempre conscientizado para todas as gerações. Quer falar alguma coisa sobre isso, dona Ângela? Só para deixar claro que esse é um dia internacional independente da abolição que houve aqui no Brasil. Aqui no Brasil, de uma forma geral, né? De uma forma geral. Em todos os países em que havia escravidão, esse é um dia para se conscientizar. Que o nosso foi em 13 de maio, né? Pensando o quê, pastor? Aqui tem cultura, tem olha. Cultura, é verdade. Gelaria. Você quer abordar alguma coisa sobre esse dia, pastor? Não, a escravatura humana, biológica, por raça, ela nos leva a pensar na pior das escravaturas, né? Que é
escravagismo espiritual Verdade. das pessoas que estão escravizadas pelo pecado e que todo dia é dia de abolição do escravagismo Glória a Deus. espiritual através da pessoa bendita de Jesus Cristo. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, por meio dos valores de Jesus, dos ensinamentos, começando pela graça, nós temos a possibilidade de sermos pessoas livres de toda a cadeia, de toda a amarra maligna, de todo o pecado. Inclusive, eu sinto dizer para aquela pessoa que porventura esteja ouvindo pelo YouTube no carro, ou esteja trabalhando, ou esteja em casa, e se sente escravizado por um comportamento pecaminoso, você não é obrigado a viver esse tipo de situação. Um vício químico, uma atitude comportamental que está destruindo sua casa, sua vida, sua família, você mesmo, o seu corpo, a sua integridade, enfim, seja o que for, você não precisa carregar isso sobre você. Jesus já deu a possibilidade de quebrar essas correntes e hoje pode ser o dia da libertação da tua escravatura espiritual. Glória a Deus. É verdade, pastor. Louvado seja Deus. Temos mais datas comemorativas. Hoje também é o Dia Nacional da Astronomia. Bacana. Nós temos astrônomos na Bíblia. Os magos, eles eram astrônomos, né? Eram pessoas que estudavam. Dia Nacional também das Relações Públicas. Hoje também é o Dia Pan-Americano da Saúde. A importância de cultivar sempre, e nós sempre falamos aqui na Manhã Daqui, que o melhor remédio é a prevenção, né, pastor? Sempre fazer os exames rotineiros, estar se prevenindo, para que você possa cuidar bem do templo do Espírito Santo, até porque é mandamento do Senhor cuidar do templo do Espírito Santo. Vamos para as cidades. Cidades ao redor do Brasil. Alto Alegre, no Rio Grande do Sul, está fazendo aniversário de fundação, assim como outras cidades que vamos mencionar. Um abraço para os nossos irmãos gaúchos. Araçatuba, interior de São Paulo, com certeza o meu pastor conhece essa cidade. Já estive lá algumas vezes, sim. Aroeira, na Paraíba. Aroeiras, no plural, né? Avaí, no interior de São Paulo, conhece também Avaí, pastor? Não, aí eu já não conheço. Mas também, pelo tamanho da cidade, é difícil de conhecer mesmo, né? Se as for toda a cidade, nós vamos contar quantas casas tem ali. É por isso que os moradores chamam de Avaí. Avaí. Parabéns para os moradores. Boa Vista do Buricá, no Rio Grande do Sul também, os nossos irmãos gaúchos. Francisco Aires, no Piauí. Ipaú, é isso? Ipiaú. Ipiaú, lá na Bahia, terra do Léo. Léo conhece. Nova, me ajuda, Ângela, é alemão. Hartz, é alemão, provavelmente colonizada por alemães no Rio Grande do Sul. Olho d'Água das Florestas, das Flores, é no estado das Alagoas. Ângela, curiosidade, quem nasce em Olho d'Água das Flores, o que é? Ok, obrigado. Paulo Jacinto, também no estado das Alagoas. Presidente Alves, no interior de São Paulo. Conhece, pastor? Não. Não? Não conheço. Quase Presidente Prudente. Ali tem a região dos presidentes. Presidente Prudente, presidente Venceslau. Epitácio, presidente Venceslau. Mas presidente Alves não é ali, não, com certeza. A próxima, Ângela, Regeneração no Piauí. Um abraço para o nosso irmão, querido pastor Juscelino, que ontem fez aniversário. Ontem. Foi ontem? Foi ontem. A gente descobriu aqui, quem nasce em Olho d'Água é Olho d'Aguense. Oh, isso aí. Obrigado, Ângela. Santa Rita, no Maranhão. O senhor conhece todos os estados brasileiros? Eu acho que eu já fui em todos, sim. Agora, conhecer é muito relativo, né? Você vai numa cidade, normalmente você vai para pregar num evento, num culto. Então você chega da casa do irmão ou do hotel para a igreja, da igreja para casa. Dizer que conhece é muito relativo. Mas em todos os estados eu acho que eu já tive alguma vez neles, né? Ok. Vamos lá, Ângela, me ajuda. Uiraúna, na Paraíba. E encerramos. Também queremos expressar a Deus nesse dia 2 de dezembro. Parabéns para você que está fazendo aniversário hoje, ações de graças pela vida de vocês, que Deus abençoe de uma forma rica e abundantemente, você que está no Facebook, no Instagram, no YouTube.
como fazemos sempre nas sextas-feiras, nós fazemos menção dos aniversariantes do dia. Hoje não tem, mas nós vamos orar generalizado pelo de sábado e pelo domingo. E no domingo, na segunda-feira, eu menciono. Isso. Então, eu quero parabenizar os aniversariantes de hoje. Aqui na nossa Igreja Brasil para Cristo no Manda Aqui, nós temos os seguintes aniversariantes. O João Pedro Mazarella de Andrade e a Maria Flor Mazarella de Andrade. São gêmeos, são filhos do pastor Ricardo Andrade com a Dani, que ontem fez aniversário também, e no dia 27, o pastor Ricardo. Olha, tudo pertinho um do outro ali. Mas é para fazer um bolo só. Isso é estratégia familiar, planejamento. Tá aí uma família organizada, planejada, nasce tudo junto, faz um bolo só, economiza. Parabéns para essas crianças maravilhosas. Hoje também o aniversário da Maria Lúcia Lima da Silva e o nosso querido Paulinho. Paulinho, você está fazendo aniversário. Ei, preparei uma música para você, olha aí, ó. Parabéns para você nesta data, querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Quantos anos, Paulinho? Aproveitar que o pastor Joel está aqui, terminando o programa, aonde você vai levar-nos para almoçar? Vocês têm que me levar. Privilégio. A gente leva, ele paga e a gente leva, não é? Levamos, isso mesmo. E também você que vai fazer aniversário amanhã, no sábado, e no domingo, receba o nosso carinho. Na segunda-feira, vou estar mencionando o nome de cada um de vocês. Aproveitar a presença do nosso pastor Sênior, nós queremos orar com vocês e por vocês, e orar também por você, internauta, que está conosco, para que Deus o abençoe nessa sexta-feira e lhe proporcione também um ótimo final de semana. Vamos orar com o nosso pastor. Nosso Deus e Pai, como em tudo nós somos dependentes de Ti, nos apresentamos agora diante do Senhor em oração por pessoas que estão perto, nós, todos que estamos aqui envolvidos na programação, e pessoas que estão longe, em algum outro país, em alguma cidade, outro lado da rua, que de alguma forma estão sendo alcançados pelas nossas palavras. Queremos lhe pedir que mais do que as nossas palavras, as suas mãos os alcancem, trazendo socorro àquele que está precisando de ajuda, trazendo direção ao que está desnorteado, saúde ao que está doente, paz ao que está vivendo conflito. Estende a sua mão, Senhor, para salvar o que está perdido e para santificar o que está salvo. Abençoa-nos, Senhor, não durante uma programação exclusivamente, mas abençoa-nos no transcorrer dos nossos dias na terra, para que possamos ganhar dias felizes. Nos ajude a caminhar de maneira íntegra, sóbria, honesta, de acordo com a Tua vontade. Que todos os Teus servos no mundo sejam confortados, consolados, favorecidos pela Tua graça, pela Tua presença e amor. Obrigado pela vida dos irmãos que compõem esse programa e que fazem com que ele possa crescer em importância, em significado, em relevância, alcançando pessoas e trazendo uma palavra, seja de conforto, seja de correção, mas sempre trazendo uma palavra do Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos à previsão do tempo para a capital paulista. A mínima hoje é de 19 graus, a máxima de 31. Sol e aumento de nuvens agora pelo período da manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Seja um missionário virtual, deixe o seu like, compartilhe a nossa programação e marque pessoas que você deseja edificar e abençoar através do bate-papo que faço com o nosso querido pastor Sênior Joel Estevanato. Tenho certeza que essa manhã será muito produtiva e vai abençoar muito a sua vida. E aquilo que é bom para você, você deve compartilhar com outros. Então, faça isso nas suas redes sociais, deixa Deus usar a sua vida. Nós vamos ao intervalo e já voltamos já já. E aí, me conta, o que o grupo pequeno e o apacentar representam para você? Aprofundamento. Para nós, eu, minha esposa Helena, nosso filho João Marco, o grupo pequeno representa um aprofundamento na vida em comunidade, no conceito de igreja cristã. Porque nas nossas reuniões, nós compartilhamos aquilo que foi ministrado no domingo, no início da semana, e ali nós desenvolvemos os nossos pensamentos
apresentamos a nossa ideia, recebemos as ideias dos nossos irmãos sobre aquilo que o tema propõe. Então nós temos sido, desde que fomos convidados e acolhidos em abril deste ano, nós temos sido muito abençoados e vamos sempre com muita alegria, não faltamos, a não ser excepcionalmente, não queremos faltar, porque sabemos que estamos aprofundando em conhecimento e também em relacionamento humano, porque nas reuniões nós tanto compartilhamos vitórias como dificuldades, e ali nós entramos numa agenda de oração para aquela semana, e isto nos fortalece, nos edifica, nos alegra muito. Também somos abençoados porque a agenda Apacentai tem uma dinâmica de assuntos, tem uma proposição de assuntos excelente, com coerência, com sequência, com a abordagem de tudo aquilo que faz parte da vida cristã. Então nós nos sentimos tremendamente edificados e, é claro, quando somos abençoados, queremos convidar outros para serem também abençoados como fomos. Então quero te convidar, faça parte desse ministério, faça parte de um grupo pequeno. Certamente a sua vida cristã receberá esse aprofundamento e você poderá dizer no seu lar: realmente agora nós estamos participando de uma igreja como cristãos incluídos no processo. O lançamento da Agenda Apacentai 2023 irá acontecer dia 3 de dezembro e você não pode ficar fora disso. Adquira o seu voucher até dia 15 de novembro por apenas R$ 60. Você pode adquirir indo na livraria, através dos QR Codes nas pilastras ou pelo site www.obpcmandaqui.com.br. Apacentai 2023. Valores. Vocês já sabem da novidade? Está chegando a Apacentai Kids 2023! Será mesmo que eu preciso de uma Apacentai Kids? Claro que sim! Assim podemos ter tempo com Deus em família. Mas aonde eu vou usar o Apacentai Kids? Na minha casa, na minha escola bíblica e no meu Gêmeos. Mas será que é importante eu ter um? Toda nossa igreja estará na mesma visão, meditando e aprendendo na mesma palavra. E eu não posso ficar fora disso só porque eu sou criança. Ah, não esquece de passar na livraria. Apacentai Kids 2023. Valores! Estamos em contagem regressiva, como o pastor Joel mesmo bem ensinou para ele, 365 dias de contagem regressiva para o lançamento da Agenda Apacentai o Pequeno Rebanho. Para a programação de amanhã, estamos um pouco mais de 30 horas aí de contagem regressiva, porque amanhã às 16 horas o lançamento da Agenda Apacentai o Pequeno Rebanho 2023. Você é o nosso convidado às 16 horas. Eu quero salientar para você que você ainda pode adquirir a sua Agenda Apacentai, tanto a Kids como na versão adulto. Aproveite para fazê-lo. São edições limitadas. A adulto tem poucas edições, poucas agendas, mas você ainda pode fazer. Basta você escanear o QR Code que aparece aí na sua tela, que vai te direcionar para o site da nossa igreja, que é obpcmandaqui.com.br. Lá você fazendo, você pode ter a oportunidade de adquirir ambas. O material é tão bom que você pode dar um excelente presente de Natal, viu, pastor Joel? Imagina, se está sendo bom para a minha vida, eu quero abençoar a vida de outras pessoas. E a Agenda Kids é uma instrução, além de muitas informações dentro da educação cristã, que vai ser um presentão para a criança. Ela vai crescer na educação cristã ali, ó, nesse ano de 2023, com orientações que serão joias, preciosidades para a vida dessa criança. Então adquira tanto a Kids como a versão adulto.
através do site, através do QR Code que aparece aí para você na tela, vai direcionar você e você assim pode fazer. Aproveite. Pastor, vamos lá. Agenda Apacentai o Pequeno Rebanho 2023. Já fazem aproximadamente 20 anos dos pequenos grupos, dos gêmeos. Gostaria de perguntar para o senhor como surgiu essa ideia, como nasceu no coração do senhor trabalhar com esta ferramenta. E já vamos para a comemoração de uma década dos apacentais. O que levou o senhor o que motivou o senhor também dentro da criação dos apacentais? Se a gente for trabalhar cronologicamente nesse fato histórico, nós vamos reportar uns 25 anos atrás, que a nossa igreja aqui do Mandaqui, ela começou a ter um desenvolvimento, ela começou a ter um crescimento em quantidade de pessoas. E veio em mim uma preocupação com o pastoreio, com o cuidado das pessoas. Sempre tive, desde os 16 anos, quando tive um chamado de Deus para o pastoreio, não era muito claro para mim naquela época que era pastoreio, depois eu vim entender isso. Eu sempre tive a noção de igreja-família, igreja com as pessoas se relacionando em amor como uma família. A melhor representação da igreja é a família. E com o crescimento da igreja, quando ela passou de alguma coisa em torno de 300 membros, eu comecei a sentir a dificuldade de acompanhar a vida das pessoas. E ao mesmo tempo, eu também comecei a ter informações através de literatura, de algum estudo que eu vi, de algum congresso que participei, de pequenos grupos nas casas, diferente de culto familiar, culto doméstico, né? Tem outra proposta, o pequeno grupo. E quando eu me inteirei desse assunto, voltando a cerca de 25 anos atrás, estamos falando de 97, mais ou menos, quando eu me inteirei disso, eu vi que havia uma possibilidade de solução. E durante 5 anos, eu me dediquei a entender melhor o que é um grupo pequeno, como ele funciona. Li muita literatura a respeito, participei de alguns eventos sobre o assunto, obtive informações e depois, como costumo fazer, procurei montar um trabalho artesanal para a nossa igreja, respeitando a questão cultural, a nossa forma de ver, de ser igreja. Então, ali estabeleci primeiro um livro e comecei, através de um grupo na minha casa, antes aqui na igreja, já passando as ideias de reuniões em pequenos grupos, depois um grupo na minha casa, que foi se multiplicando. Isso foi oficializado em março de 2002. Na sequência, estou passando bem resumido, né? Não, tudo bem. História, né? Senão só eu vou falar. Não, tudo bem. Mas é um prazer e um privilégio ouvi-lo. Então, aí, depois de passado algum tempo, esses grupos pequenos no modelo Gêmeos, ele começou a ter uma conotação que saiu do âmbito da fronteira da igreja local. E começou a ir para outras igrejas, começaram a se interessar pelo assunto. Ao passo de, depois de alguns anos, ele se tornasse, se eu não me engano, logo em 2003, 2004, 2005, por ali, não tenho, a data eu não lembro agora, se tornou o trabalho oficial da denominação de grupos pequenos, recomendado para as igrejas. Certo. Não há uma imposição, tem igrejas que trabalham, criam seus modelos, ou importam outros modelos, não tem problema nenhum. Mas o Conselho Nacional recomendou o GEMES como trabalho oficial de grupos pequenos. E com isso, eu comecei a ter da parte de pastores e de líderes uma certa cobrança sobre norteamento de como trabalhar nos grupos pequenos, nas reuniões. O que fazer, como lidar. Já tinha aquela ideia básica de pregar no domingo e durante a semana compartilhar aquilo numa casa, que é a ideia magna do grupo pequeno, para meditar e refletir na palavra pregada no domingo. Mas eu comecei a perceber que os pastores que estavam usando o modelo Gêmeos de grupo pequeno precisavam de um tipo de currículo, de como trabalhar, de algum material em mãos, de alguma coisa que norteasse o ano deles. E daí começou a ser concebido no meu interior também a criação desse material
que primeiro foi um tipo de um livro, né? Um livro Apacentai, um manual Apacentai o Pequeno Rebanho, e depois de alguns anos, 3, 4 anos como manual, ou talvez, acho que foi mais, foi 5 anos, eu acho, como manual, aí passou a ser uma agenda, para ser funcional, para que além de ter o subsídio da pregação do domingo, das questões a serem debatidas, como sugestão nas reuniões dos grupos pequenos durante a semana, da meditação da palavra, da leitura, tudo dentro de um tema, além disso fosse funcional para a pessoa poder carregar no ônibus, levar para o serviço, pôr dentro da bolsa, durante o dia ler. Então, nada melhor do que uma agenda. Verdade. Não é mesmo? Embora hoje muita gente usa agenda eletrônica, tal, no celular, computador, eu mesmo uso. Mas tem pessoas que preferem o papel. E outros mesmo que usem o meio virtual, no papel se dá para fazer anotação, que durante uma mensagem, para esse ano a gente tem uma página específica para anotação da mensagem domingo, então tem a sugestão de mensagem do lado uma página onde a pessoa pode ir fazendo as anotações dela, do que ela foi recebendo na mensagem, para marcar até o líder do grupo pequeno, para marcar ideias que ele pode debater na reunião junto com as pessoas que estão no seu grupo. Então, dividido nessas duas etapas, 20 anos atrás começou o grupo pequeno, dessa inquietação pelo crescimento da igreja e a necessidade de manter um pastoreio, e através dessa divisão de trabalho, outras pessoas. É mais fácil eu lidar com 20, 30 pessoas, norteando ela, e elas lidar com as outras 300 que tem na igreja. Sim. Então essa foi a ideia. E depois de 10 anos, pela necessidade de material, e isso principalmente para quem era de fora, que não convivia aqui, porque os que convivem aqui na igreja, eu no púlpito estou dando material no dia a dia para funcionamento das reuniões, dos grupos pequenos. Mas os pastores de fora não têm isso que eu estou dando aqui. Então, há 10 anos atrás, nasceu a agenda Apacentai o Pequeno Rebanho. Pastor, o senhor mencionou da célula Mater, começou na casa do Senhor. Quais foram os principais desafios que o senhor encontrou na implantação da célula, trazer as pessoas para a sua casa e depois multiplicar isso? Nossa igreja, como toda igreja, tem a sua tradição, a sua forma de ser igreja. Mesmo eu tendo um ministério litúrgico, a minha liturgia de culto, tal, sendo diferente da época que era, mas tinha a sua forma tradicional de ser igreja. E o primeiro desafio é conscientizar as pessoas da importância do sacerdócio universal. E que todo crente é um sacerdote, conforme Pedro escreveu, somos sacerdócio de Cristo. Então, a liderança poderia ser multiplicada, somada com o conceito do conselho de Jetro dado a Moisés, para ele não se sobrecarregar fazendo tudo, mas dividir funções com as pessoas. Nós sempre fazemos isso, dividimos em departamentos, a igreja, em ministérios, estamos dividindo funções. Mas o que diferencia departamentos, ministérios e os grupos pequenos na divisão de função? É que no grupo pequeno é uma divisão de função eclesiástica. É o pastoreio se multiplicando nas casas. É o acompanhamento de vidas. E não um grupo como um departamento que faz uma atividade e se reúne em torno de afinidades e atividade. Não, mas são as pessoas que se reúnem em torno de cuidar umas das outras, de ministrar umas para as outras. Então, o primeiro desafio é vencer a cultura. E eu venci isso instigando o desejo da reunião do grupo pequeno, começando com a escola dominical que a gente tinha. A gente tinha uma escola dominical com uma frequência de 20 a 30 pessoas, adultos, né? E aí eu comecei a fazer a escola dominical em grupos pequenos. Então, em vez de 30 pessoas com um professor, 3 grupos de 10 pessoas com um líder. E a matéria que seria dada por um professor para 30 pessoas em formato de sala de aula, então dentro do templo mesmo, naquele horário da escola bíblica, seria grupos pequenos reunidos em círculo com uma pessoa liderando mediante um material previamente preparado que era dado e conduzindo as pessoas a conversarem, fazendo perguntas sobre aquele assunto que seria ministrado. Então foi sendo criada a cultura em 3 meses ou 4 meses, de uma frequência de 30 pessoas no domingo de manhã na igreja, para a escola dominical de adultos, passamos para uma frequência de cerca de 120 pessoas em 3, 4 meses. E aí já não eram mais 3 grupos, porque na medida que
eu falava para as pessoas, traga alguém a semana que vem para o seu grupo. E quando eu via que o grupo já estava com 18, 20 pessoas, eu falei, está muito grande aqui, não dá. Eu já, ali no templo mesmo, ocupando espaços diferentes no templo, né? Um vai para o fundo, outro vai perto do altar, outro vai lá perto da porta de saída e tal. Eu já pegava aquele grupo de 18 pessoas, fica 9 aqui, vai 9 lá, você pode conduzir esses 9 aqui com esse material, tal, vocês conversam aí. Então já não eram mais 3 grupos, aqueles 30, agora já eram 12, 13 grupos. Próximo passo, isso tinha que ir para casa. Sem fazer alarde, sem fazer convite, sem informar a igreja, eu convidei na época, eu acho que eram 16 pessoas próximas, pessoas que eu percebi nesses 3, 4 meses que entenderam a visão, e eu convidei, acho que 15 ou 16 dessas pessoas para irem para minha casa. E aí nós pegamos um dia da semana e começamos na minha casa fazer essa reunião. Inclusive eu morava num apartamento que a gente tinha, eu e a Leonor, e eu entreguei o apartamento, eu aluguei ele e eu aluguei uma casa. E fui morar numa casa de aluguel para poder facilitar essa situação. O apartamento era pequeno, condomínio, era mais difícil receber as pessoas. E em uma casa, procurei uma casa com uma sala grande. Então aluguei uma casa com uma sala grande, fomos morar nessa casa, levamos essas 16 pessoas, em cerca de algum tempo, talvez 2 meses ou 3, essas 16 já eram 48 pessoas na minha sala. E aí, num primeiro momento eu falei para não levar ninguém. Eu chamei aqueles 16, 18, durante talvez um mês e pouco, ou 2 meses, falei, não tragam ninguém, não falem nada, só venham para ir semeando a ideia, a cultura. E depois desses 2 meses, aí eu liberei, falei, podem começar a convidar irmãos da igreja, podem começar a convidar pessoas que não são crentes, podem convidar outras pessoas para virem. Aí chegou nesse número 48, e nesse meio tempo fui preparando um líder, já dividiu em 2, logo desses 2 grupos dividiram em 4, e aí começou a multiplicação, né, que a gente considera essas divisões como multiplicação, porque é um crescimento, né? Não é uma ruptura. Então, começaram essas multiplicações que vem acontecendo até hoje. O senhor, dentro do ministério pastoral, é um exemplo de êxito dentro dessa visão dos gêmeos que nós chamamos dos pequenos grupos. Qual o conselho o senhor teria para um pastor que está nos assistindo ou posteriormente venha a assistir, que tenha medo de uma transição? Ele sair dessa cultura que o senhor mencionou, do modelo tradicional, e confiar parte do seu pastoreio a pessoas que, com todo respeito, vou chamar assim, alguns deles de leigo, que são os leigos que vão estar pastoreando, mas ele tem o receio dessa transição. Qual o conselho o senhor teria para esse líder de uma igreja local? O pastor ele tem que se conhecer e conhecer o púlpito da sua igreja. O grupo pequeno só funciona numa igreja que tem um pastoreio forte na palavra. Porque a palavra é que é o leme da vida da igreja. E o grupo pequeno vai girar em torno da palavra. Então, se o púlpito faz a igreja girar em torno da palavra, quando o grupo pequeno é implantado, não existe o risco de divisão, que é o grande medo que pastores têm. Eu vou confiar autoridade para 10, 12 pessoas, para líderes, eles vão criar pessoas, de repente um está lá com 50 pessoas e ele quer fazer a igreja dele. Esse é um temor que pastores têm. Se é uma igreja centrada na palavra, com um púlpito forte na palavra, com pessoas bíblicas, não existe esse problema. Tanto é que nós estamos há 20 anos fazendo grupos, hoje nós temos cerca de 70 a 80 grupos, já tivemos mais de 100, muitos grupos começaram, se terminaram, alguns grupos se transformaram em congregações, igrejas, e hoje na regional as igrejas trabalham com grupos, então isso se multiplica a centenas, e nunca tivemos uma divisão em 20 anos. Nunca tivemos um grupo que se rebelou e agora nós vamos fazer a nossa igreja. Nunca houve. Porque é isso. Agora, uma igreja que não tenha essa consistência bíblica precisa primeiro estabelecer isso. Eu fiz muitos seminários para convenções, para igrejas no passado. Eu ia muito falar sobre o assunto. E eu procurava enfatizar o seguinte: grupo pequeno não é para curar a igreja ou para fazer a igreja crescer. É um processo de desenvolvimento espiritual numa igreja sadia. Então, a igreja tem que ser saudável. Verdade. Ela tem que ser saudável para ter os grupos pequenos.
senão ela vai multiplicar só problemas. E ela não vai multiplicar crescimento, desenvolvimento espiritual das pessoas. Então, eu falava para os pastores nesses seminários, não pensem em fazer grupos pequenos pensando, a igreja não cresce, é para ela crescer. Não, tem que ser para cuidar das pessoas, não é para a igreja crescer numericamente, embora cresça, Sim. quando é saudável. Mas não é para isso, é para cuidar das pessoas. A igreja está cheia de problemas, não é para solucionar problemas, não é para curar a igreja doente. Tem outras tratativas e remédios para curar a igreja doente. Não é o grupo pequeno. Grupo pequeno é para a igreja saudável. Grupo pequeno, às vezes tem as suas nomenclaturas, como nós chamamos aqui de genes. Alguns acabam usando células, outros nomes. Alguns têm receio porque parte do princípio de dizer uma invenção humana ou isto é um mandamento imperativo de Jesus que fazemos? Não tem dúvida que é um mandamento de Cristo, né? E toda a história, seja secular, seja bíblica, ela é formatada em grupos pequenos. A própria divisão do mundo em regiões são grupos pequenos. Babel é uma contrariedade do grupo pequeno que Deus tinha definido, para se espalhar e se multiplicar na terra, em grupos. Então, povos, línguas, nações, são grupos pequenos. Adão e Eva no paraíso eram um grupo pequeno. Eles tiveram um mandamento de se multiplicar e nascerem outras famílias. A família é um grupo pequeno. O condomínio onde a gente mora é um grupo pequeno. O bairro que a gente vive é um grupo pequeno. A cidade é um grupo pequeno em proporção a um estado que é um grupo pequeno, em proporção a um país que é um grupo pequeno, em proporção ao mundo. Então, toda a geografia, toda a história humana e bíblica está composta em grupo pequeno. Se formos para a doutrinação bíblica, a gente tem o que eu já mencionei, o Conselho de Jetro a Moisés, faz grupos, coloca líderes sobre esses grupos. Aí você pega a formação de Israel, 12 tribos, eram 12 grupos pequenos, não era uma tribo só Israel, eram 12 tribos, mas cada tribo tinha o seu clã, ou vários clãs dentro, que eram grupos pequenos dentro dos clãs. Os clãs tinham as famílias que compunham os clãs, que eram grupos pequenos dentro dos clãs. Então a história de Israel está assim formada. Jesus foi começar um ministério, escolheu 12, formou um grupo pequeno. Ele tinha uma multidão de discípulos, a Bíblia diz, e uma multidão de seguidores. Mas dentre esses ele fundou os grupos pequenos. A igreja primitiva, ela não tinha templo nas estruturas que nós temos, eles se reuniam em casas. E a Bíblia diz, em Atos 5:42, que todos os dias no templo, que eles se reuniam no átrio do templo, os sacrifícios, que eram judeus, eles faziam o sacrifício, ou faziam a adoração deles, e se reuniam para discutir a lei, a Torá, a Bíblia, os ensinamentos de Jesus no átrio do templo, mas todos os dias, no templo e nas casas, eles se reuniam e ensinavam sobre Jesus. Então, nas casas. Uma casa judaica não era uma casa que cabia 100 pessoas. Normalmente, uma família judaica comum, pobre, tinha uma casa que comportava numa sala 5, 6, 8 pessoas. Alguns mais abastados talvez tinham uma casa maior, mas a maioria é assim. E a igreja se reunia nas casas, em grupos pequenos. Era a igreja de Cristo formada. Toda a história bíblica, toda a história humana está organizada em grupos pequenos. E até a igreja tradicional, culturalmente, que não tem grupo pequeno, ela é formada em grupo pequeno. Porque um pastor, no contexto nosso de O Brasil para Cristo, ele funda uma igreja. Qual que é o sonho dele de consumo? Estabelecer a UFEBRAC, formar a JUBRAC, estabelecer a UMASBRAC, ter um ministério de louvor, formar um grupo de oração, estabelecer alguns tipos de atividades que monta uma comissão para realizar aquilo. Tudo isso é o quê? Tudo isso são grupos pequenos na igreja. A questão é qual a funcionalidade que a gente dá para o grupo pequeno. Se a gente vai apenas estabelecer o grupo pequeno para limpar esse espaço, vai fazer um grupo pequeno para organizar um evento no próximo dia 10, ou se nós vamos fazer um grupo pequeno para promover a edificação das pessoas, o crescimento espiritual delas. Aí passa pelo que eu falei há pouco atrás, entender que
o sacerdócio universal dos crentes. Todos os crentes estão comprometidos com a mutualidade. Edificar uns aos outros, chorar uns com os outros, corrigir, admoestar uns aos outros. Se a gente tem essa compreensão do teor bíblico, de que nós devemos prestar contas da vida dos nossos irmãos, fugindo da síndrome de Caim, o que eu tenho que ver com o meu irmão? Não, mas a gente entendendo, eu sou responsável de edificar, de dar ferramenta para o meu irmão se edificar. Se a gente compreende isso, então a gente monta o grupo pequeno, como toda igreja é formada, como todo planeta é formado em grupo pequeno, mas nós montamos o grupo pequeno com um objetivo, qual? Promover esse desenvolvimento espiritual, esse crescimento espiritual das pessoas que fazem parte do grupo pequeno. Muito bom, e de uma forma clara, objetiva e bíblica, os pequenos grupos é um mandamento imperativo do Senhor Jesus. Não tem dúvida, não tem dúvida. Disso. Não dá para fazer as coisas se não for em grupo pequeno. Nós estamos aqui fazendo esse trabalho, é um grupo pequeno que está fazendo esse trabalho que chega até a casa das pessoas. Sim. De um grupo maior, que é todo o staff da igreja, que é toda a igreja. Então tem um grupo pequeno focado para fazer isso. Então tudo é montado em grupo pequeno. A questão é para que vamos usar o grupo pequeno? Qual o objetivo? Pastor, parando um pouquinho na questão do grupo pequeno, ainda que esteja dentro do assunto, vamos falar um pouquinho da agenda. Como funciona a rotina da criação da agenda Apacentar e o Pequeno Rebanho? Eu volto a falar aqui de uma forma apenas de brincadeira, né? Que o senhor mencionou que para o senhor é sério isso, né? 365 dias antes começou começou a contagem regressiva. O senhor já está agora já pensando em 2024, já está envolvido com isso. Então, qual é a rotina, como nasce o conteúdo da agenda Apacentar e o Pequeno Rebanho? É como nasce, por exemplo, para quem é pastor, para quem é pregador, vai entender a minha linguagem. É como nasce uma pregação no próximo domingo. O pregador, quando ele é consciente, ele sabe que domingo que vem ele vai pregar na sua igreja ou em outra, ele reserva algum tempo, ou no começo, ou no meio da semana, ou no fim, tem aquele que deixa para o último minuto, tem aquele que faz... Mas estou dizendo do pregador consciente. Ele reserva algum tempo para orar, para pensar sobre o assunto, para entender o que eu devo pregar. Ele folheia a Bíblia, ele tenta achar um assunto, ele ora, ele jejua, ele busca de Deus, do Espírito, uma direção, entendendo que não é um trabalho meramente humano. E aí, de repente, ele cai ali na passagem sobre o dilúvio e ele entende, é aqui que eu tenho que falar. Eu tenho que falar sobre o dilúvio. Eu vou pregar. E ele estuda aquele texto e prega sobre o dilúvio no domingo. Aí, para a semana seguinte, novamente a maratona de pensar o que eu vou pregar no próximo domingo e ele vai para essa rotina. Existe um momento específico que o senhor se retira especificamente para isso? No dia a dia... Eu busco esse tipo de revelação, primeiro, numa ordem crescente. Qual é a temática? Qual é o assunto? O que eu devo, assim como o pregador busca a temática do domingo para pregar, ou o tema, ou o assunto, eu busco o que eu posso para o ano que vem pensar junto com a igreja, para daí derivar as outras coisas que vão ser feitas, saindo dessa temática e estabelecendo o processo de meditação num assunto específico. Então, eu procuro descobrir essa temática. O sair para um retiro não saio para descobrir. Bom, semana que vem eu vou viajar para descobrir qual é a temática. Não, porque essa temática pode vir para mim das diversas maneiras. Posso estar dormindo, como já aconteceu, e acordar de madrugada com um pensamento em mente. Você é pregador, você sabe que às vezes as grandes mensagens são uma seta que Deus coloca na tua mente positiva, uma seta de uma ideia, de um pensamento, você não está nem pensando naquilo e vem aquele negócio na mente e você, puxa, isso daqui é uma mensagem, é isso que eu tenho que pregar. Então, às vezes, estou dormindo, acordo, uma ideia, puxa, é por aqui que eu vou. E nasceu a temática. Às vezes eu estou lendo a Bíblia, nasceu a temática. Às vezes eu estou num culto, ouvindo uma mensagem, nasceu a temática do ano que vem. Então, não tem uma forma que eu posso dizer, não dá para colocar num quadradinho e dizer, bom, a semana que vem eu vou reservar de segunda a quarta para ir buscar diante de Deus a temática e aí eu vou fazer um retiro para buscar a temática. Não tem isso, porque ela pode vir de qualquer momento. Tem o retiro? Tem, para outros momentos. Bom, agora eu já sei a temática, eu tenho que esquematizar.
essa temática em 52 subtemas desse tema. E aí eu tenho que achar os textos. Bom, eu vou fazer um retiro para agora buscar esses subtemas. Tal. Mas a temática em si que me impulsiona, de 24 eu já tenho a temática. Não vou falar, é lógico, nós vamos lançar 23 agora. E se eu te disser que eu já tenho 15 semanas de 2024 com subtemas já alinhado assim. Glória a Deus. Mas é o fato. Bacana. Mas por que vem? Mas outros anos não foi assim. Em outros, eu não tenho um cronograma. Em outros anos, às vezes, eu estou em março desse ano, abril desse ano, eu tenho que escrever o material até agosto, setembro tem que estar pronto para a gráfica para o ano que vem. E eu estou em março e abril e ainda eu não sei a temática. Já aconteceu em outros anos. Eu ainda não tive isso. Eu não consigo, não conceituo correto encaixotar o espírito dentro do meu programa. Então eu é que tenho que me organizar dentro do espírito. Se ele me dá uma temática, como ele já me deu para 2024, com bastante antecedência, já faz uns 3 meses que ele me deu, e eu ainda estava escrevendo em 2023. Então, se ele já me deu essa temática, então agora eu tenho um tempo, eu vou me encaixar no tempo, que dá 1 ano e meio para eu poder escrever essa temática para 2024. Eu me encaixo. Agora, se o Espírito Santo me dá a temática 4 meses antes do meu prazo final para entregar para a gráfica, eu vou ter que me adaptar em 2 meses, 1 mês, escrever toda a temática. Então, eu fico... É uma tensão para descobrir o que Deus quer. Porque quem vier, não vou falar agora, mas quem vier no Apacentai vai ver como tem uma sequência que não é uma elaboração minha. Não sou eu que estabeleço, eu percebo depois que há uma sequência, mas não é que eu planejei essa sequência. Então, eu tenho entendido que é uma direção específica do Espírito Glória Santo. a Deus. Definir essa temática e definir os subtemas. Dentro disso, pastor, é visível isso de uma forma dentro da nossa denominação, e acredito também que os nossos outros pastores que lhe conhecem veem isso também, que o senhor tem um ministério apostólico, né? Um ministério de expansão, um ministério visionário, ministério do reino dentro da questão apostólica. Dentro desse ministério apostólico tem um cunho profético também. O senhor acredita que o Apacentai ele tem este cunho profético? Dentro da nossa igreja aqui, é muito comum entre nós, os irmãos ou pastores, nós percebermos e conversarmos sobre isso. Puxa, pastor Joel, 1 ano atrás nem sabia o que ia acontecer essa semana, esses dias, ia acontecer agora e, de repente, está acontecendo. Visto, quando surge a pandemia, nós vamos entrar na semana da vida em comunidade. É mesmo, né? Então, este ano, a vida frutífera é o plano de Deus. O ano que vem, valores. Aí, se você pensar, fazendo um adendo a isso, se você pensar, quando a gente entrou, não dava para... A agenda já estava escrita, entramos em 2019 com a vida em comunidade, foi isso? Isso, né? 19 eu escrevi, né, a vida em comunidade, para... foi o tema de 20. A vida em comunidade, 21... Isso, né? A comunidade foi para 2020. 2019 ela foi lançada. Ok. Então, quando você pensa assim, aí vai entrar uma pandemia, vida em comunidade numa época de isolamento. Isso. A gente tem que prestigiar a comunhão e a unidade, mesmo sendo decretado por uma questão sanitária e política, acima da sanitária até, sendo decretado o isolamento social. E a gente tem que viver, porque não pode matar a comunidade, mesmo tendo isolamento decretado por autoridades políticas que tinham interesses e têm. Aí você pega... A pandemia não acabou, ficou uma doença agora, né? Mas a terra ficou seca, né? A terra ficou seca. 2 anos de paralisação da economia, com pessoas trancadas e todas as situações que aconteceram. No próximo ano é o quê? Vida frutífera. A gente tem que frutificar no deserto. Tem que ficar na terra árida. Não é porque a terra está árida, não é porque tem isolamento social que a gente vai deixar de viver em comunidade. Não é porque a terra está árida que a gente vai deixar de produzir. A gente tem que dar fruto. Isso que eu vivi no sobrenatural, uma temática anterior. Então, é tudo ligado. E aí vem agora o próximo ano, né? Valores. Valores, numa época, valores no sentido de, até no material, quem pegar a sua agenda, os que vão pegar ela, eu creio que todo mundo vai pegar, vai ver na apresentação da temática que o versículo-chave que me iluminou, ou que eu encontrei nele, aquilo que Deus tinha me revelado, é Isaías 5:20.
Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Quer dizer, uma inversão de valores, uma inversão de essência. A gente vê a questão do homossexualismo, é uma inversão de essência. Alguém de essência masculina se julga, pensa e vive como de essência feminina. Sim. E o contrário também. Então é uma inversão de valores. E a gente vive uma época como, eu não sei, eu acho que nunca houve. Eu tenho 60 anos, então não posso dizer nunca houve na história, não vivi outras épocas da história. Mas pelo que a gente lê, estuda, conhece, tanto no meio cristão como fora, não teve uma época tão acentuada que o roubar até passa a ser certo. É, verdade. Até roubar passa a ser certo. Tem até político dizendo que não tem problema roubar porque precisa. Infelizmente é verdade. Não, então, a gente vive uma época de inversão de valor de uma maneira tão acentuada. E isso vem crescendo. E a temática me foi dada pelo Senhor e eu não pensei nisso que eu estou dizendo agora. Foi essa temática de valores, a defesa de valores. Vai encontrar na agenda, na definição da temática, o seguinte: muitos aspectos podem ser abordados quando se procura identificar o que é um valor. Determinado dicionário informa que é um substantivo masculino e que valores são conceituados como a reunião das normas, preceitos morais e ou regras sociais que são passadas de uma pessoa, sociedade, grupo ou cultura para outra. Então são essas regras que norteiam o comportamento humano. Essas regras de convivência são os valores. E a gente está vivendo esse tipo de inversão de valores de uma forma tão acentuada. Tua pergunta original foi se eu me vejo como alguém de uma palavra profética através desse material. Pode ser, mas eu prefiro usar o termo de palavra reveladora. Eu prefiro revelação do que profecia nessa situação. Embora seja a profecia, que é a premeditação de um fato, a profecia. Mas a revelação é o conhecimento desse fato. Então Deus leva a gente ao conhecimento desse fato. E eu prefiro usar esse termo. Eu me vejo como alguém que tem revelação. Alguém que é-lhe dado a amostragem do que vai acontecer, mesmo que ele não tenha na mente idealizado racionalmente o que vai acontecer. Mas é-lhe dado isso e com o tempo percebe-se que é isso mesmo. E daí vem comunidade em meio a isolamento, frutificação em meio de terra árida e valores num tempo de mudança radical de valores que norteiam o comportamento social. E o Brasil vai viver isso. É uma realidade mundial, mas o Brasil agora, nesse novo mais sistema, acentuado. Já está vivendo há muito tempo, né? Exatamente. Mas de uma maneira institucional. Eu vejo o problema não no pecado em si, mas quando o pecado é institucionalizado. Não na mentira em si, mas quando a mentira passa a ser normal e considerada nenhum problema. Não o adultério é um problema. O problema é quando o adultério é engolido com naturalidade pelas pessoas, como se fosse um comportamento comum, natural. Então, nós estamos agora numa época, essa inversão de valores sempre houve. Essa mudança, esses pecados, essa falta de comprometimento com valores morais, éticos, sempre houve. Mas nós vemos uma época que a defesa acentuada e ferrenha do contraditório, do contrário. Isso é luz, ali é luz que está iluminando a gente. Chega um doido aqui e fala, não, aquilo ali não é luz, aquilo é trevas. E de repente do lado fala, não, é trevas, outro é trevas. Está iluminando, está claro, está iluminando. Você está aí até mais brilhoso, por causa da luz que está ali. Sim. Mas meia dúzia, 10, 12, 15, daqui a pouco passa a ser institucional. Não, aquilo é treva, não é luz. E quer dizer, aí a gente olha, mas eu sempre entendi que aquilo era luz. Mas agora mudou, agora não é mais luz. O que era luz passou a ser treva. E o que é escuro passou a ser luz. É o que diz o texto, que é amargo passou a ser doce. E pastor, a importância disso, neste ano, sempre foi trabalhado assim, mas nesse ano com material específico de novidade, que é a Agenda Kids, uniformizando, ou melhor, trazendo de uma forma uniforme esses assuntos, caminhando junto com as crianças. Porque as crianças, elas, na verdade, são os maiores alvos dessas pessoas que querem institucionalizar essa nova cultura. Olha, eu tenho muitos motivos para louvar o Senhor, mas uma gratidão muito grande a Deus que eu tenho
pela vida da Raquel Prado, Esteve ontem. A Raquel Prado e a equipe que trabalha com ela, de uma visão de reino assim tão acentuada, que essas irmãs, esses irmãos, eles visualizaram a necessidade de fazer esse trabalho. Então não foi uma coisa assim que eu idealizei, né? Vamos fazer porque já faz... Não, mas eles entenderam, porque respiram crianças, ministram para crianças. A Raquel há décadas ministra para criança e tem a ocupação mental com isso, e perceberam, é necessário trazer as crianças para essa realidade. E isso é tão extraordinário, tão fundamental, porque eu sou sincero, com todas essas mudanças políticas que existem no país, com todas essas mudanças sociais, eu não me preocupo muito comigo. Porque eu não acredito que essas coisas são coisas que em 3 anos, 4 anos, está tudo proliferado. Se fala de comunismo do Brasil. Eu não acredito que o comunismo, o ano que vem, já tem comunismo, está tudo vermelho em todo lugar. Eu não acredito. Pode até isso acontecer, mas eu não acredito. Mas está sendo semeada uma situação que eu não sei precisar, talvez daqui 15, 20, 30 anos, seja uma realidade. Então são as crianças que vão sofrer esse tipo de realidade. São as crianças que vão enfrentar esse tipo de situação que hoje as crianças iranianas enfrentam. Sim. A Europa, na verdade, né? Exato. Que as crianças... Eu estou indo além, eu estou indo, por exemplo, para o Irã, que foi um país cristão. Verdade, hein, pastor? E que hoje é um país muçulmano radical, extremista, uma república islã, em que é digno de morte aquele que deixa de ser muçulmano, que é nascido no Irã. E era cristã. Então, é esse tipo de realidade que a gente olha para o futuro. Então, as crianças terem um material para ela é uma luta contra essa institucionalização do pecado que a gente estava falando agora. O que eu achei interessante também dentro da agenda Apacentai Kids é que, além de a exposição do domingo à noite da pregação do Senhor para o adulto, as crianças nas suas classes também serão ministradas sobre isso, porém, nos GMs também da mesma forma. E o que é interessante é que em casa também ela vai interagir com os pais. Porque vai ter o papel do pai pegar um material que a criança não está entendendo, orientar a criança também. Então traz a criança para mais perto dos pais. Na linguagem delas. Na linguagem delas. Elas vão estar entendendo o culto de domingo, isso, sem ter participado do culto de domingo, mas porque na escola bíblica eles tiveram na linguagem delas o culto de domingo. Exatamente. Então, preciosidade. Ângela, nós vamos ao intervalo agora. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho voltamos com a nossa programação. Hoje aqui recebendo, no encerramento da semana especial da Agenda Apacentai o Pequeno Rebanho 2023, pastor Joel Estevanato. Amanhã nós temos o lançamento a partir das 16 horas. Incentiva você a participar. Avenida Ultramarino, 616, no bairro Lausanne Paulista, aqui na zona norte de São Paulo. Nós vamos ao intervalo e já voltamos já. Olá, eu sou o Regiane Nascimento e eu vim aqui para te fazer um convite todo especial para você participar do nosso devocional de segunda a sexta às 8 da manhã. Então não perca a hora, é 8 da manhã o nosso devocional. E aqui você vai ter uma palavra de Deus, louvores que vão edificar a sua vida. Então não perca, 8 da manhã o nosso devocional. Eu fico por aqui, beijos, beijos, beijos e te aguardo. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui e no streaming da Netfé TV, apresentando o programa Manhã Manda Aqui. Você é o meu convidado às 10 horas da manhã. Participe e seja abençoado. Sobre todo nome ele é grandioso, Jesus, nome de amor. Oi gente, eu sou a Thalita Estevanato. E eu sou o Marlon Oliveira. Estamos aqui para convidar você para participar toda segunda-feira às 15 horas do programa Praise, um programa interativo com muita música, game, convidados especiais. Não perca!
Olá, eu sou Carlos Gomes e estou aqui para te fazer um convite muito especial. Todas as terças-feiras, às 15 horas, a acompanhar conosco o programa Manda Aqui Solidário. O programa Manda Aqui Solidário está apoiado em 3 pilares importantíssimos. Quer saber quais são? Vem com a gente, assiste. Toda terça-feira, 15 horas, eu espero você aqui. Tchau! E aí família, tudo bem com vocês? Eu sou o Dudu Barro. Eu sou o Prado Lux. E a gente tá aqui pra te convidar pra toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, 15 horas, pro MandaCast. É o podcast oficial do BPC Manda Aqui. A gente bate papo muito da hora com um monte de gente diferenciada. Papo que você vai dar risada, você vai chorar, você vai se emocionar, vai quase cair da cadeira. Coisas diferenciadas. Então vem com a gente, ó. Já tem a playlist já aqui no site da igreja. Então assiste os antigos que estão pra trás, vê os novos. É toda quinta, 3 horas da tarde. É nóis, a gente vamos. Olá, queridos, vocês estão bem? Nós esperamos que você e toda a sua família estejam muito bem. Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Paixão e esta aqui é a minha esposa querida Catinha. E juntos fazemos o programa Aliança de Amor. Queremos convidá-los a estar participando conosco. Todas as sextas-feiras, às 15 horas, nós tratamos dos assuntos que dizem respeito à minha e à sua família e aprendemos juntos a nos relacionarmos melhor. Através das nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui e Netfé TV, queremos convidar você e todos os amigos a estarem participando. Até lá! Que privilégio ter a sua companhia, de entrar na sua casa, em qualquer lugar que você esteja, aqui em todo o território nacional ou além das fronteiras, para juntos ter esse tempo precioso desfrutando desta manhã. Lembrando para você que daqui a pouquinho, aqui na Manda Aqui Online, nós teremos o Praise, a partir das 15 horas. Oh, perdão, é verdade. Programa ao vivo. Que coisa. Vamos lá. Nós teremos daqui a pouquinho, às 15 horas, o programa Aliança de Amor, com o pastor Paixão e a Catinha Vitoriana. É um tempo precioso de instrução a respeito da vida familiar, da vida conjugal. Se você ainda não assistiu, aproveite para assistir, estar conectado e desfrutar desse tempo a partir das 15 horas aqui nas nossas redes sociais. À noite é aquele tempo de aprender um pouco mais da palavra de Deus com a educação cristã. Sempre um servo de Deus, trazendo uma palavra dentro desse tema deste ano, vida frutífera é o que Deus tem para você, no nosso programa Conectados com a Palavra. A partir das 20 horas, um tempo precioso, assista e eu tenho certeza que nesse novo episódio você vai ser abençoado através da instrumentalidade de quem vai estar ministrando hoje. Hoje você sabe, Ângela, quem? Presbítero Rediane Nascimento tem uma palavra para a sua vida nesta noite, a partir das 20 horas. Pastor Joel, contagem regressiva, o senhor falou, chega, Vanderlei, de falar contagem regressiva, né? Mas contagem regressiva amanhã, a partir das 16 horas, aqui na Casa de Oração para Todos os Povos. Eu sei que no início do programa o senhor já mencionou sobre isso, mas gostaria de formular novamente, só para dar um incentivo no coração dos nossos irmãos, quais são as expectativas que o senhor tem para este evento agora de amanhã, às 16 horas, e qual o impacto o senhor, em Deus, deseja que esse tema cause na vida de todos os participantes e daqueles que vão desfrutar no decorrer do ano de 2023 sobre o tema e os subtemas semanais? A minha grande esperança é que esse tema traga libertação de encantamento. Eu explico. O encantamento é um envenenamento que a pessoa tem e ela não percebe antes de morrer. Ela é envenenada e antes de que ela morra, ela não percebe que foi envenenada. E o encantamento é isso. E a inversão de valores é um tipo de processo semelhante ao que eu acabei de falar. Porque a pessoa que vai perdendo os valores, vai invertendo o valor, ela não percebe, ela é cegada no entendimento. A mente dela fica corrompida, é tudo muito normal. Mentir passa a ser uma coisa normal para essa pessoa e nem é errado mais. Adulterar,
ser malicioso, ser maldoso, passa a ser uma coisa normal para essa pessoa, que ela nem se assusta mais com isso. E se alguém fala, mas você fala, eu? Qual o problema? O que tem? Mas ela não fala qual é o problema para fugir da situação, ela fala porque ela não vê problema. E eu espero que esse tema, valores, venha trazer para as pessoas a capacidade de permitir que o Espírito Santo quebre esse encantamento. Esse engano sutil que na mídia é passado, na conversa é passado, até no meio da igreja. Eu estou falando como pastor de bagagem. Eu percebo claramente como as pessoas têm perdido os valores de uma forma tão acentuada e ao mesmo tempo sutil. Elas vão perdendo abruptamente os valores, deixando de considerar importante o que a Bíblia diz que é supremo, que tem que ser, tratando com banalidade isso, sem perceber, na própria igreja, gerando nelas, com o tempo, um esfriamento espiritual, uma falta de ação, de atividade, de proação, de paixão por Deus, pelas coisas de Deus. E elas vão se entregando isso com naturalidade. Você quer ver um exemplo simples? Pensar num valor aqui bíblico no nosso cotidiano de igreja, nosso que eu digo é de todas as igrejas. Congregar. O ato de congregar, de estar num culto, de celebrar a Deus, de vir para a igreja ou ir para a sua igreja, seja ela qual for, nas reuniões que aquela igreja tem. É difícil igreja de passagem, né? A igreja de passagem é aquela igreja que tem culto segunda, terça, quarta, de manhã, tarde e à noite. Então não dá para o crente daquela igreja estar nos cultos da igreja. Ele vai escolher 1 ou 2 ou 3 na semana e vai estar. Mas igrejas de comunidade, de relacionamento, tem 2, 3 reuniões na semana. 2, 3 cultos na semana, considerando ainda grupo pequeno. E tem pessoas que com a maior naturalidade, como se fosse a coisa mais comum, elas dizem assim, eu não vou ao culto hoje porque eu tenho um compromisso. Você percebe uma coisa tão inocente, tão simples, parece tão pequena, mas que na verdade demonstra um espírito de encantamento na vida dessa pessoa, que faz ela pensar, ela está dizendo isso, igreja não é compromisso para mim, culto, celebração de Deus não é compromisso. Depreciou o que Deus aprecia. Exatamente. E se eu tiver alguma coisa importante para fazer, eu não vou. Se eu não tiver nada para fazer, aí eu vou para a igreja. Um cara que gosta de futebol, ele deixa de marcar uma reunião de negócios numa quarta-feira à noite porque o time dele vai jogar, ele quer assistir. Ou porque ele vai ter uma partida, um esportista tem uma partida de tênis lá no clube que ele frequenta, ele vai jogar tênis. Ele deixa de marcar uma reunião de negócios, não, esse dia eu não posso. Eu já tenho um compromisso, ele nem diz o que é. Eu já tenho um compromisso nesse dia à noite. Eu não posso marcar esse negócio, tem que marcar o outro dia. Vou marcar outro dia, outra hora, que eu não posso. Ele deixa de marcar um compromisso familiar, não, eu não posso. Não vamos fazer festa de aniversário tal dia, porque eu tenho um compromisso. Mas para a igreja, ele não tem compromisso. Quando que é dia de culto na igreja? Quarta-feira à noite, hipoteticamente falando, na igreja dele? Aparece alguém, olha, quarta-noite a gente podia conversar sobre aquele assunto. Tá bom, onde que a gente vai conversar? Naquela padaria. Normal. E aí ele se justifica, fala para a família, fala na igreja, fala para o pastor, não vou na igreja porque eu tenho um compromisso. Você vê, é um valor bíblico, é um valor que faz parte da essência do cristianismo, que é congregar. É congregar, não precisa nem citar texto, tem um monte na Bíblia. Faz parte da essência, mas é um valor que vai sendo vilipendiado, vai sendo desprezado, vai sendo mudado, vai sendo alterado, e com uma naturalidade tal que se de repente um pastor maluco chega na pessoa e fala assim, mas meu filho, você está louco? Você está dizendo que não é compromisso? Não, pastor, não tem nada a ver. Não, eu respeito demais, eu gosto de estar na igreja, não tem problema. De tão encantado que está, esse espírito de encantamento. Então minha expectativa é que a temática valores venha quebrar cadeias. Amém. Venha destruir esse espírito de encantamento. Não sei se vou conseguir salvar o mundo, mas talvez alguma pessoa, talvez alguns despertem e falem, espera um pouquinho, está acontecendo comigo. Eu estou fazendo coisas, eu estou vivendo de um jeito que claramente não é para se viver assim, mas eu estou vivendo assim e com naturalidade. Espero que alguém seja liberto. Amém. Que alguém venha a cair em si, que alguém venha a retornar às veredas antigas. Amém. O senhor falou, estou salvando alguém, um instrumento de salvação, através da pregação do Evangelho. Esse ano, nós percebemos a quantidade de pessoas que se renderam ao Senhor Jesus. Se o senhor
terminasse o ano hoje, qual seria o balancete que o senhor faria em relação a esse ano, dentro da temática, na realidade da igreja? Vida frutífera é o plano de Deus para você. Qual seria o balanço que o senhor faria do resultado final desse tema deste ano? Eu sou muito realista, pastor Vanderlei. Eu não falo o que eu não sinto e o que eu não penso. Eu entendo que a frutificação é um processo do Espírito na vida do crente, em parceria com o crente, para a salvação de almas e para a santidade pessoal do crente. Então, a gente frutifica para dentro e frutifica para fora. A gente frutifica tendo um interior modelado ao Espírito Santo, a Deus, e a gente frutifica levando outras pessoas à salvação, pregando o Evangelho e ganhando almas. Aí eu preciso dividir em duas partes a resposta. Qual é o meu grau de satisfação em relação a frutificar de dentro para fora, na salvação de almas? Como você disse, nós tivemos durante o ano, não foi o ano inteiro, uma fase do ano, porque é assim que é a obra do Espírito. O Espírito ele não faz uma coisa, ele faz por um tempo. Por um tempo. A gente quer que seja todo dia, mas não é do jeito que a gente quer. Então, houve um tempo, e um tempo bom esse ano, de dezenas de conversões em culto, em um culto, em cada culto. E muita gente se quebrantando, chegando a Cristo. Chegamos a centenas de pessoas integrando o plano de integração, fazendo parte do plano de integração daqueles que estão sendo recebidos na igreja. Então, houve uma grande frutificação. Eu acredito que essa frutificação interna nos crentes não atingiu o mesmo nível de intensidade que houve na frutificação externa. Pelo que eu até vejo desse contexto que me incomoda de encantamento que eu acabei de falar. Eu vejo nos crentes que não houve o desenvolvimento no tamanho que nós tivemos quanto ao desenvolvimento de fruto dado para as pessoas que estão no mundo e precisam de salvação. Eu não vejo a mesma intensidade. Eu não sou pessimista, mas eu não quero ser irreal e não ser sincero. Teve irmãos que frutificaram internamente, muitos, mas não na quantidade que eu esperava. Não todos que eu esperava. É um ano que eu vi pessoas secando por dentro, num tempo de frutificação, secando por dentro. Não é de todo estranho e não é pessimista. Porque quando você pega exemplo bíblico, vamos para o maior deles, Jesus e os discípulos, enquanto Jesus estava frutificando para o mundo, frutificando para si, frutificando na vida dos discípulos, tinha um deles que estava secando por dentro. A terra era boa, a semente era boa, a semente era boa, o cultivo, o agricultor era bom, mas tinha alguém secando por dentro. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Judas. Exatamente. Ele estava lá nos ensinos, ele estava lá nos milagres, ele estava lá sabendo de tudo, vendo tudo, mas mesmo assim ele estava por dentro secando, ele não estava frutificando por dentro. Deu no que deu. Então eu olho o ano, eu vejo pessoas que estão ali no meio de uma baita agricultura, de um ano fértil, de frutificação, gente frutificando para dentro do lado e pessoas secando. E o interessante é a forma que Deus tratou com a nossa igreja dentro desse aspecto nas últimas mensagens e pregação do Senhor, que foi exatamente sobre os solos que recebem, né? Então, a intensidade de Deus nos orientando e norteando a esse respeito. Porque nós podemos ser produtivos. Se a semente é boa, se o recipiente, que somos nós, fizermos a nossa parte, não tem como não frutificar. Exatamente. No mínimo 30, 60, 100, mas vamos frutificar. Exato. E a gente vê que tem 3 terrenos dentro dessa mensagem que não frutificam. Exatamente. Então, pessoas e estão dentro de um contexto da mesma semente. Mesma semente lançada neles, mas vão secando. É esse tempo difícil que a Bíblia apresenta, que Paulo fala, que Jesus fala, Pedro fala. Tempos finais, tempos difíceis, de inversão de valores. Mas a gente tem que ficar
firme no que a Bíblia diz, né? Nos últimos tempos, que haveria essa inversão de valores. Quem é santo vai se santificar mais. E quem é ímpio, quem é coração errado, vai piorar. Vai piorar. É bíblico, né? É verdade. Pastor, eu fiz uma pergunta para os nossos irmãos que passaram aqui no decorrer dessa semana e vou perguntar para o senhor também. Dentro do contexto da nossa igreja, é uma igreja que a missão dela é amar a Deus e amar pessoas. É a pregação do evangelho, ganhar almas e discipular pessoas. Então, como na verdade, para o senhor, o que o senhor tem nos orientado muito, mais para os internautas de uma forma geral, para eles terem essa instrução. Como o senhor explicaria, no nosso contexto atual, contemporâneo, Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Sei que o senhor sabe de cor e salteado, mas eu vou ler para os nossos internautas. Perguntei para cada um dos convidados aqui como explicar e contemporaneizar essa palavra. Jesus, pós-ressurreição, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Receita completa, né, pastor Vanderlei? Receita e preparo. Jesus, ele toma a frente da situação e diz: é por causa da minha autoridade, que é uma autoridade espiritual, é uma autoridade sobre demônios, é uma autoridade sobre potestades, que são os inimigos do discipulado, que são os inimigos da frutificação, que são os inimigos dos valores, demônios e potestades, que encantam as pessoas, que fazem todo o processo degenerativo da raça humana estar sendo estabelecido na Terra. E Jesus fala: eu tenho autoridade sobre essa raça toda, sobre todos os demônios, sobre todas as potestades. Tenho autoridade nos céus, nas regiões celestiais, onde está a batalha. Eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade sobre vocês na Terra. Amém. Aí já não é com todo mundo, porque a Terra tem muito rebelde, que não se sujeita à autoridade que ele tem sobre ele. Então, ele tem autoridade sobre aqueles que se sujeitam a ele. E são esses que se sujeitam a ele que vão. São esses que reconhecem a autoridade que ele tem sobre demônios, então não se intimidam com o adversário da santidade, com o adversário do discipulado, com o adversário dos valores, não se intimidam, porque sabem que o seu Senhor tem autoridade sobre esses demônios. E eles vão em nome desse seu Senhor para fazerem discípulos, ensinando, formatando com base nos valores que Jesus lhe entregou, ensinando-os a guardar, colocar para dentro de si o que eu tenho dito, ou seja, os meus valores, os meus princípios, os meus mandamentos, colocando para dentro de si. Então eu vejo nesse texto um comprometimento dos comprometidos. Oh, bonito isso. Né? E um descomprometimento dos descomprometidos. Porque os descomprometidos não reconhecem a autoridade de Jesus nem no céu, nem na terra, por isso não obedecem e vivem os seus prazeres, para suas luxúrias, para suas necessidades, para a sua vida, para si mesmo, para o seu próprio umbigo. Fazem do seu ventre, do seu umbigo, o seu próprio Deus. Pastor, dentro do contexto de Gênesis, falando de líderes, o que não pode faltar a um líder de pequeno grupo? Puxa, seria mais fácil dizer o que precisa ter. Porque se eu disser o que um líder de pequeno grupo precisa ter, não vai faltar outras coisas que sejam acessoriais. Explico. Quando Jesus ia ascender ao céu, ele chamou Pedro. Perguntou para Pedro 3 vezes: tu me amas? E depois disse: então, porque tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Então, o que não pode faltar num líder de pequeno grupo é amor por Jesus. Amor genuíno. O amor sacrificial, o amor de entrega, o amor que renuncia a si mesmo,
quem amar Jesus sobre todas as coisas está apto a cuidar das pessoas. Que é isso que um líder de pequeno grupo faz, cuida espiritualmente de pessoas. Amém. Outra coisa interessante, pastor, o senhor ferramenta aos líderes dos pequenos grupos e de uma forma geral também. Nós temos aqui as ETLs, que são as escolas de treinamento de líderes. Nós temos o Dual também, vários grupos, pilotos, que pessoas estão sendo ferramentadas, discipuladas através da vida do senhor. Qual a importância disso para um líder de pequeno grupo? As ETLs e o Dual. Além de outros grupos que o senhor forma também, eu faço parte do grupo Alfa, né? São outros grupos também que o senhor tem dado ferramentas. Eu diria que o líder ou quem trabalha no reino e não é ferramentado, ou porque não lhe é oferecido ferramenta, ou porque ele não tem consciência do que ele está fazendo e não valoriza essas ferramentas e não busca essas ferramentas. Mas o líder que não é ferramentado é a mesma coisa que falar para um soldado ir para a guerra de bermuda, de chinelo e de boné. Você vai enfrentar o exército lá poderoso e vai de chinelão lá. Não precisa de preparação, não precisa de equipamento, não precisa de nada. É uma coisa que falar para um profissional ou para um suposto profissional: constrói essa casa para mim aqui. E ele não tem uma colher, não tem uma pá, não tem uma picareta, não tem cimento, não tem ferro, não tem tijolo. Constrói a casa. Como que vai construir? Com o que vai construir? Se não tem a matéria-prima, se não tem a ferramenta, como é que vai construir? Então é a mesma coisa. Então uma pessoa se mete a ser líder na igreja, em qualquer área, seja grupo pequeno ou qualquer outra coisa. E se ele não tem ferramenta, repito, porque não foi dado para ele ou porque ele não buscou, e na verdade a responsabilidade é dele, porque ainda mais hoje em dia, se não dá, corre atrás e busca. Eu não posso dizer que quando eu era jovem eu fui ferramentado. Eu não posso dizer que quando eu era jovem tive um chamado e uma vocação, foi me colocado assim um arsenal de ferramentas na frente. Usa à vontade, é isso, é para aquilo. Não tinha, eu corria atrás, tinha que buscar. A minha época também. Não tem aqui, eu vou pegar ali, deixo essa prateleira, aqui não tem nada, eu vou procurar na outra prateleira. E hoje mais ainda, que a gente tem tanto acesso a tanta coisa de forma virtual. Então, buscar ferramenta, buscar capacitação, livros, nunca foram escritos tantos livros. Né? Então, é a responsabilidade do próprio líder. É ele que não quer. Por mais ferramenta que você dê, se a pessoa não quer, se ela não tem consciência, se ela não ama Jesus, não vai adiantar. Eu fiz essa pergunta para os convidados também, são duas, na verdade, e eu vou fazer uma que você vai achar até engraçado, mas é necessário também, só para que nós e os internautas também possamos saber. Descreva a Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui e, posteriormente, descreva Pastor Joel Estevanato. A igreja na minha vida ou a igreja olhando de fora para dentro? O senhor olhando de fora. De fora para dentro? É difícil, né, para mim, falar daquilo que supostamente, por prerrogativa divina, eu que sou o responsável nisso, né? Então é difícil. É difícil eu não ver qualidades nessa igreja. É difícil eu não ver virtudes, não ver valores. Só abrindo um parênteses aqui, quando o senhor foi para Minas, em Varginha, ministrar, aí o senhor me mandou uma mensagem, eu desejando boa viagem, falou: cuida bem desse povo, com carinho especial dele. Então, pelo amor que eu tenho, pelo sentimento que eu possuo, por tudo que representa essa igreja, tudo, sendo o principal de tudo pessoas. Mas é difícil eu não ver virtudes, mas também é difícil eu não ver problemas e defeitos. É difícil eu não ver montanhas que têm que ser ultrapassadas e planícies onde eu posso descansar. Então eu olho a Igreja do Mandaqui e eu vejo um pasto verdejante e eu vejo o Vale da Sombra da Morte. Eu vejo tudo. Porque é um lugar composto de pessoas. E onde tem pessoas, você vai ter virtudes, você vai ter expressões do amor a Deus, mas você também vai ter expressões de fragilidade, de fraqueza, de erro, de engano, de pecado. Porque tem pessoas. Todo lugar que tem pessoa é assim. Então, quando eu olho o céu,
um ambiente propício para a santidade, vejo um Lúcifer cair, um querubim cair. Quando eu olho para a igreja primitiva e eu vejo uma igreja era um só a alma e o coração do povo, e tinham tudo em comum, e eu vejo surgir um Ananias e Safira. Então eu não tenho como não olhar para essa igreja e ver ela uma igreja primitiva ou um céu. Eu vejo um céu nessa igreja, eu vejo uma igreja primitiva no Mandaqui. Mas eu também vejo alguns Ananias e Safira, eu também vejo um Lúcifer de vez em quando. Porque é onde tem pessoas, tem coisas boas, mas também tem coisas ruins. E a sua visão, para o senhor mesmo, pastor Joel Estevanato, descreva aí. De mim? É. Meu Deus. Todo mundo passou aqui, eu vou fazer ele descrevê-lo. A coisa mais difícil que existe na Terra é você pedir isso para uma pessoa consciente. Porque a pessoa consciente, ela nunca vai esquecer que está escrito para que deixe os outros falar de você, nas virtudes que você porventura tem. E quando eu olho para mim, é como que a igreja do Mandaqui seja um espelho do que eu sou. Então, eu olho e vejo virtudes, eu olho e vejo defeitos. Eu olho e vejo coisas que eu preciso vencer e superar. Eu olho e vejo coisas que eu venci e superei. Eu olho coisas boas, mas eu também vejo dificuldades. Dificuldades de enfrentamento de algumas situações, dificuldades de lidar com algumas situações. Mas, no fundo, eu acho isso bom. Porque se eu não tiver essas dificuldades, eu não vou ter dependência. Sim, verdade. E se eu não tiver dependência, eu acho que não vai acontecer nada de produtivo. Eu lembro de uma vez que eu estava com o pastor Idecaso Takayama, ainda novo, tinha lá meus 20 anos de idade, e tive o privilégio de trabalhar com ele, na época, não era mais novo ainda, né? Eu acho que eu tinha 18 anos. E eu falei para ele, puxa, mas me dá uma dor de barriga na hora de pregar. Eu fico desesperado. Ele falou, que bom, continue assim. O problema é quando essa dor de barriga desaparecer. Mais, aí essa dependência que você tem de Deus como seu Senhor. Dependência. O que eu não quero é nunca me acostumar, né? Nunca achar que eu já sei. Por isso que eu vou falar para a gente, porque eu sinto isso no Senhor também, e eu sinto isso no meu coração. Por isso que para a gente sempre ministrar é como se fosse a primeira vez, né? Não existe um profissionalismo. Verdade. Existe sempre aquela dependência. Não é aquela coisa já pré-estabelecida, é o que você vai sempre para a dependência. Um temor, eu tenho aproximadamente 2.000 mensagens catalogadas que eu preguei. E não consegui catalogar todas, que eu comecei a catalogar depois de já alguns anos de ministério. Então, se fosse alguma coisa profissional, seria muito fácil. Meia hora antes, pegar um esboço pronto e só ler aquilo, falar sobre aquilo, né? Mas eu não consigo e nem quero conseguir fazer isso, né? Posso usar até os subsídios dessas mensagens para buscar alguma informação, mas eu preciso de revelação. Amém. E o bacana da Agenda Apacentar e o Pequeno Rebanho que faz isso, faz a gente buscar essa revelação. Está lá a temática, tem um texto básico que nós usamos, né? E a gente faz essa dependência de buscarmos sempre dentro. Quando você me dá a oportunidade de ministrar, eu sei que isso na vida do pastor Ricardo ou outros, eu acredito também da mesma forma na vida deles. Tem a temática, tem o texto básico, mas aquela dependência, meu Deus, fala comigo, Pai, precisa falar com o povo, aquela preocupação toda, né? É como se fosse sempre a primeira vez. Sim. Meu amigo, estamos chegando ao final da nossa programação. Já faz tempo que eu não o vejo aqui na Manhã Mandaqui. A última ocasião, deixa eu lembrar, quando foi, dona Ângela? Foi no encerramento da biografia dele ou posteriormente depois? Foi no aniversário, exatamente, hein? Faz tempo, hein? Começo do ano. Mas é um prazer tê-lo aqui sempre, né? Prazer servir a Deus debaixo da cobertura espiritual do Senhor. Eu faço uma pergunta também, só para a gente encerrar, para todos os pregadores que sempre estão aqui na Manhã Mandaqui. Se o senhor tivesse a oportunidade de estar em um lugar onde toda a igreja brasileira, de uma forma interdenominacional, estivesse, e o senhor fosse o mensageiro da parte de Deus deste evento, qual palavra, qual mensagem o senhor teria para entregar à igreja brasileira de uma forma interdenominacional? Doutora Ângela, vou chamar de doutora, que produz o programa, tem que dar umas colas para a gente antes, tá? Vi umas perguntas na lapa que você tem que...
para toda a igreja brasileira reunida. Interdenominacionalmente. Ali estaria batistas, os tradicionais. Eu não gosto muito de usar esse termo tradicionais, pentecostais, mas ali sem barreira denominacional. E eu tivesse que pregar uma mensagem. Exatamente. Eu trago comigo uma preocupação que Paulo externou, que deveria ser a preocupação de Timóteo, jovem pastor da igreja de Éfeso. Paulo disse para ele que ele deveria manter um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Eu acredito que se cada crente que estivesse nessa grande reunião, sem cor denominacional, todo mundo presente, se cada líder, cada pastor, vivesse mantendo uma fé genuína, não fingida, se livrasse de toda hipocrisia, de toda máscara, se livrasse de tudo que é politicamente correto e se apegasse às escrituras sagradas e cresce no que Jesus e no que Deus fala e dali nascesse a fé que seria combustível para todas as ações, se cada crente, se cada líder errasse, mas errasse debaixo de uma consciência tranquila de que está fazendo o que é certo e depois percebe que está errado, aí corrige. Mas tudo o que fizesse de acordo com uma consciência tranquila, uma boa consciência, uma consciência de que uma hora defende, está certo, é isso, tem hora que fala, oh, aquilo lá não está certo, hora acusa, como Paulo fala aos Romanos, assim é a boa consciência, hora defende, hora acusa. Uma boa consciência, uma consciência que não estivesse obstinada no acerto, na soberba, eu estou sempre certo, eu nunca erro, ou na baixa estima, eu não valho nada, eu só erro. Se todo crente tivesse essa boa consciência, se todo crente tivesse um coração puro, uma sinceridade em amar pessoas e amar a Deus, muitos problemas não existiriam. Glória a Deus. E a gente poderia dizer que a igreja brasileira é uma igreja sem rusga, sem mancha, sem mágoa. Muito bom, pastor, alegria em tê-lo aqui. Chegamos ao final, né, dona Ângela? Eixa vida, hein? Glória a Deus, que privilégio, satisfação. Eu quero deixar o senhor, eu sei que nós já convidamos, mas mais uma vez reforçar o convite para os nossos internautas participarem do evento que nós vamos ter amanhã, o lançamento da Agenda Apacentar o Pequeno Rebanho 2023. Fique à vontade, pastor. Bom, eu vou fazer o convite da seguinte forma. Eu pensei nisso, estou com a Agenda Apacentar aqui e ela tem temáticas definidas. Eu vou fazer que não é de abrir as cegas. Tem um VIP do dia. Todos os dias a gente tem um texto, um versículo bíblico dentro da temática daquela semana e uma pequena reflexão. Esse é o nosso VIP. Então eu vou convidar vocês a abrir aqui aleatoriamente na semana, deixa eu ver em qual semana caiu. Estou achando aqui, está no começo da semana. Onde é que está a semana? Estou me familiarizando com ela. É a nova agenda. Eu não conheço muito bem a Agenda Apacentar. Essa é a semana 35. 35. Semana 35. Eu caí aqui na semana 35, no VIP do dia 29 de agosto do ano que vem. A temática é a vida de uma pessoa sincera. Temática do dia dessa semana 35. A vida de uma pessoa sincera. O versículo 1 Reis 9:4. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, com integridade de coração e com sinceridade, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos. E aí eu escrevi o seguinte: interessante notar que a referência que o Senhor usa de Davi para assegurar que Salomão, filho de Davi, fosse tão bem sucedido como rei de Israel é a sinceridade. Deus não cobra dos seus servos habilidades e capacidades como requisitos para autenticar suas vidas e ministérios, mas sim a sinceridade. Então, eu quero dirigir um convite específico para os membros da Igreja do Brasil para Cristo do Mandaqui e da Regional Mandaqui Bragantina. Vocês fazem parte de um contexto onde a Agenda Apacentar é o nosso menu.
para uma vida cristã autêntica, para um desenvolvimento espiritual, para cumprir nossa missão como crente, como igreja. Se você quer ser uma pessoa correta, seja sincera dentro daquilo que você faz parte. Se você está dentro desse contexto, você não pode ficar de fora do evento que a gente lança, tudo que vai acontecer no ano que vem. Então, já vamos começar a quebrar o encantamento que eu falei há pouco, mantendo uma consciência boa, um coração puro, uma fé não fingida. Já vamos começar, se for o caso, entendendo que sábado, 4 horas da tarde, você tem um compromisso. É o soar da trombeta, reunindo. A convocação santa. Isso é um compromisso. Inadiável, insubstituível. Ah, mas eu tenho que fazer isso, aquilo. Não tem. Você tem um compromisso. É verdade. Que já está marcado desde o ano passado. Então, é você aqui, sábado agora, 4 horas da tarde. Avenida Ultramarino, 616, bairro Lausanne Paulista, zona norte de São Paulo. Aquele tempo precioso. Pastor, muito obrigado, gratidão. O senhor quer fazer mais algumas considerações? Não, só meu carinho por você, pastor Vanderlei, pela equipe que está aqui representada pela Ângela e o Paulinho. Fazendo aniversário hoje. É, e agora ele vai pagar o almoço. Exatamente. Eu não esqueci, não. Verdade. Então, só agradecer pela oportunidade de estar com vocês. Como disse, eu me ausento bastante tempo, porque não é um programa para mim, é um programa para a igreja, é um programa para as pessoas, para os convidados, né? Sim. Eu venho em um ou outro momento só, mas sempre que venho com bastante prazer e alegria. Amém. Lembrando também que no domingo nós temos 2 cultos, queremos já convidá-los também, você que pode estar conosco, às 10 horas da manhã e às 19 horas. Culto de adoração e comunhão. Pastor, o senhor prega nos 2 cultos? Os 2 cultos, pastor Joel Estevanato pregando a palavra de Deus. Como você sabe, os nossos cultos são oficiais, de repente por motivo de força maior, ou quem sabe você está além das fronteiras, você pode cultuar a Deus através das nossas redes sociais. Ficamos por aqui, Deus abençoe a todos, um ótimo final de semana, um excelente lançamento da agenda Apacentai o Pequeno Rebanho e que Deus abençoe a todos. Uma ótima manhã, a paz do Senhor.